quórum, declaro aberta a 126ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Quero, antes de iniciar o julgamento, cumprimentar a nova diretoria da Ordem dos Advogados, que gentilmente visitou o nosso gabinete. Eu fiz o convite para que eles pudessem... nós temos uma sessão hoje que aparentemente será rápida, e eu os convidei para que pudesse estar conosco e, na sequência, bater uma foto com os membros desse egrégio tribunal. Passemos, então, ao julgamento. Prestação de contas anual número 0600124, de 2024. A origem é Macapá. O relator é o juiz Norman de Souza. O interessado é Democracia Cristã. E interessado também Raimundo Charles da Silva Marques e Ana Amélia da Conceição Monteiro Fernandes. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Toque, Anselmo Gonçalves e Tina Souza. Está com a palavra o ilustre relator. Senhor presidente, também peço licença para, antes do voto, cumprimentar a chapa que foi eleita. Vi que teve bastante, vamos dizer, polaridade, né? Foi muito interessante. Eu vi que vocês, apesar da polaridade, houve o respeito entre todos. Estão de parabéns. Então, vamos ao voto. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã, DC, no Estado do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2023. Os autos evidenciam que o partido, mesmo após ser devidamente intimado, não apresentou as contas referentes ao exercício mencionado. O parecer técnico apontou a existência de uma conta bancária ativa em nome do partido, mas sem movimentação ou apresentação de extrato eletrônico. Verificou-se ainda que o partido não recebeu receitas do fundo partidário, nem registrou despesas oriundas do especial de financiamento de campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento concluindo pela não prestação de contas nos termos do 45.4a da Resolução 23.604 de 2019, resolução do TSE, afirmando que, nos termos da legislação aplicável, especificamente o artigo 32 da Lei 9.096, de 95, e o 28 da resolução já mencionada, a prestação de contas anual é obrigatória, independentemente de ter ou não movimentação financeira. É o sintético e necessário relato dos fatos, senhor. Passo a palavra à representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimos julgadores, nobres advogados aqui presentes, caríssimos servidores. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. Então, a prestação de contas é uma obrigação inalienável dos partidos políticos, fundamentada na Constituição Federal, no seu artigo 17, inciso 3, que consagra a transparência como princípio norteador da atividade partidária. A ausência de movimentação financeira não exime o partido de declarar sua posição patrimonial e financeira, demonstrando compromisso com a integridade e a confiança da sociedade. Ao descumprir essas obrigações, o partido compromete a credibilidade do sistema político e eleitoral. A lei dos partidos políticos e as resoluções do TSE garantem a fiscalização e o controle rigoroso sobre os recursos públicos e privados destinados às atividades partidárias, exigindo conformidade e responsabilidade de todas as legendas, independentemente de seu porte ou influência. A ausência de prestação de contas, ainda que o partido não tenha registrado movimentação financeira no período, compromete a fiscalização e o controle dos recursos partidários, justificando a aplicação das sanções cabíveis. O artigo 37-A da Lei 9.096 prevê expressamente a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, além de outras penas previstas em lei. Este caso evidencia a necessidade de uma gestão partidária proativa e alinhada às normas legais. Além de evitar sanções administrativas como a suspensão partidário,
O cumprimento dessas obrigações fortalece a confiança da sociedade no sistema democrático. A falta de prestação de contas, embora possa parecer uma questão administrativa, possui implicações éticas e políticas que repercutem diretamente na imagem do partido e no fortalecimento das instituições democráticas. Ante o exposto e na esteira das manifestações que antecederam o presente julgamento, voto pela não prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã, DC, no Amapá, referentes ao exercício de 2023, com a consequente suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, nos termos do artigo 45, a linha A, combinado com o artigo 47, inciso 1 da resolução TSE. O artigo 45 é da Lei 9.036, né? E a resolução TSE é o artigo 47, inciso 1, até que a irregularidade seja sanada. É como eu voto, Excelência. Vossa Excelência considerou não prestadas as contas. as contas. Eu submeto o voto ao juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, senhor presidente, queria também saudar aqui a nova diretoria eleita da OAB do Amapá, que toma posse agora no dia 1º de janeiro, nosso presidente Israel Gonçalves, nossa vice-presidente Sandra Cristina, a secretária-geral Ana Diandra, o secretário adjunto Gabriel Alain, e o tesoureiro Davi Ivan e a tesoureira adjunta Maria Joseineide. Parabéns pela vitória no último pleito. Embora tenha sido um pouco conturbado, sim, mas foi realizado dentro da normalidade, dentro da legalidade e da transparência que a instituição OAB também defende no processo democrático. Então, senhor presidente, em relação ao voto do eminente relator, o voto está de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Por esta razão, eu acompanho integralmente. Juiz Carlos Torque. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento também o doutor Jael, a doutora Sandra e demais membros da nova diretoria da OAB, que toma posse em poucos dias. Desejo sucesso nessa nova jornada de todos. A OAB é o amor de todos nós, é a casa de todos nós. Então, cuide bem da nossa casa, que ela lhes faça bem, que sejam felizes nessa nova jornada e sejam muito carinhosos e atenciosos com suas famílias. As famílias de vocês sofrerão muito com essa dedicação de vocês. Então, sejam carinhosos, atenciosos com suas famílias e para cumprir o papel que a categoria, que a classe destinou a vocês. Sucesso e tudo de bom. E contem conosco, não só aqui, quando por aqui passar, mas também lá no Tribunal de Justiça, que estarei na vice a partir de final de fevereiro, dia 25 de fevereiro. A gente já convida vocês para a nossa posse, 25 de fevereiro. Então, lá estaremos para dialogar com vocês sobre todos os necessários para a boa segurança jurídica do nosso Estado. Não só eu também, meu nome, como também o desembargador Jaime, o desembargador Lages e o desembargador Adão, que compõem a nova diretoria. Então, sucesso. No mais, o voto, eu acompanho inteiramente o voto do relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, primeiramente eu gostaria também de saudar a nova diretoria da OAB, desejando pleno êxito na próxima gestão. E em relação ao voto, eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, eu faço coro aos meus colegas que já me antecederam, desejando à nova diretoria da OAB seccional do Amapá sucesso, né, nova empreitada que vai iniciar a partir do início do ano que vem. Também nos pondo à disposição daquilo que for necessário para o diálogo, bom diálogo entre a instituição e inclusive, o Tribunal de Justiça. Ponho à disposição a terceira vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde tratamos com os entes públicos e as autarquias,
para bem receber os advogados assim que for necessário, que entenderem, até mesmo para uma visita e um cafezinho, estarei à disposição de Vossas Excelências. Bom, quanto ao voto, Excelência, acompanhe integralmente, porque realmente é em consonância com a jurisprudência tanto desta Igreja-Corte quanto do TSE. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, considerou não prestadas as contas do Democracia Cristã referente ao exercício financeiro de 2023 nos termos do voto do juiz relator. Temos agora uma continuação de julgamento, ação de impugnação de mandato eletivo, número 601-626, 2022, origem Macapá, relator é o juiz Carmo Antônio, pediu vista o juiz Carlos Toque. O impugnante é o Ministério Público Eleitoral e o impugnado é Amiraldo da Silva Favacho e Diogo Venceslau Vilhena Sênior. Os vogais que votaram já com o relator pela improcedência são os juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e o juiz Carlos Toque pediu vista. Eu quero dizer que, gentilmente, o juiz Carlos Toque me passou o voto dele e também apresentou para os colegas. Eu analisei com profundidade novamente para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse corrigir em relação ao meu voto. Percebi que realmente eu não abordei de forma apropriada uma primeira parte que trata exatamente do momento anterior à renúncia, porque houve uma renúncia dos candidatos, das candidatas, e depois o partido apresentou novas. Mas eu vou primeiro ouvir o voto do ilustre relator, para depois me manifestar perante os colegas que já me acompanharam. Então, está com a palavra o juiz Carlos Toque. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir vênia aos colegas, o voto é um pouquinho longo, alguns estudos que temos, e também até de discussões de resolução do Conselho Nacional de Justiça. E, por isso, eu vou me ater a muitos detalhes no voto, eu vou, então, passar a lê-lo, porque me parece importante registrar. E aí, então, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo, uma AIME, inicialmente proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro do Amapá, Alex Dione Camilo Marques, Amiraldo da Silva Favacho Júnior, Brendo da Costa Monteiro, Débora Marília de Andrade Borges, Diogo Venceslau Vilhena Sênior, Éden Ferreira dos Santos, Eliane Dias do Rosário, Catiane Souza, Kelma Douglas Oliveira Monteiro, Marina Alves Conceição, Maxine Machado Andrade, Paula Seu, Ávila Ramos, Ricardo Tavares dos Santos, Rui Regis Cardoso Cavalcante e Vitor Hugo Carneiro Fernandes, esta com o objetivo de desconstituir o deferimento do DRAP, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, face à alegação de fraude de cota de gênero. A ação, em síntese, tem por objeto desconstituir, portanto, o deferimento do DRAP do MDB e, por via de consequência, o mandato, os diplomas e obtidos pelo horas impugnados, como forma de tutelar e resguardar a cidadania, a lisura e o equilíbrio do pleito e, principalmente, a legitimidade da representação política em decorrência dos meios fraudulentos utilizados pelos impugnados para lograr êxito no contexto das eleições de 2022, em especial com relação à política afirmativa de gênero definida pelo Congresso Nacional em face à lei assim disposta. A AIME baseou-se no não cumprimento na cota de gênero a partir das seguintes constatações. Primeiro ponto. Em 6 de dezembro de 2022, após o deferimento dos registros de candidatura, todas as candidatas do gênero feminino apresentaram pedido de renúncia coletiva. É o primeiro evento. O segundo evento,
das 6 candidatas que apresentaram seus pedidos de renúncia, 4 delas, Ariane Prata de Alfaia, Gioconda Camilo da Silva Marivete de Souza Brito e Suede Palheta dos Santos, compareceram espontaneamente na Procuradoria da República do Estado do Amapá, na intenção de expor fatos que configurariam a utilização fraudulenta de candidaturas femininas no DRAP do MDB para o cargo de deputado estadual. Primeiro ponto, o partido realizou a substituição das candidatas por 5 outras candidatas, uma vez que um candidato também não continuou na corrida eleitoral. Então, as primeiras renunciaram, houve a substituição por outras candidatas. Foi constatado que 2 dessas novas candidatas, Catiane de Souza Lima e Eliane Dias do Rosário, não efetuaram atos de campanha eleitoral e obtiveram votação inexpressiva de votos. Receberam também valores irrisórios oriundos do financiamento público de campanha e utilizaram de maneira incompatível com o efetivo desejo de concorrer aos cargos que formalmente pleiteavam. Esses valores não só foram irrisórios, como foram tardios, às vésperas do pleito eleitoral. Apresentaram defesa Catiane de Souza Lima, Paulo Seu Ávila Ramos, Marina Alves Conceição, Débora Marília de Andrade Borges, Amiraldo da Silva Favaz e o Diretório Estadual do MDB e ainda Maxinei Machado Andrade. Em decisão que identifico, que chamou o feito à ordem, com base no artigo 14, parágrafo 11 da Constituição Federal e julgados do Tribunal Superior Eleitoral, foi determinada a exclusão do Diretório Estadual do MDB e dos suplentes ao referido cargo do polo passivo da demanda. Considerou apenas Amiraldo da Silva Fabaggio Júnior e Diogo Venceslau Vilhena Júnior como partes legítimas e naturalmente diplomadas por se tratar de uma AM, base no artigo 45 do CPC. Diogo Venceslau Sênior e Amiraldo da Silva Júnior interpuseram dessa decisão agravo regimental, respectivamente identificado, argumentando que o chamamento do feitão à ordem ocorreu após a estabilização da demanda, trazendo, no seu entender, prejuízo para suas defesas e, ao final, requereram a reforma parcial da decisão para restituir o prazo para a defesa dessas partes excluídas do polo passivo, além de indicar outros elementos de prova, em especial a testemunhal. Em razão da celeridade dos feitos eleitorais, o juiz assentou que o enfrentamento dos agravos regimentais interpostos seriam realizados como preliminar do julgamento da demanda. A audiência paritiva das testemunhas ocorreu no dia 20 de maio de 2024. Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo investigado impugnado, Amiraldo da Silva Fabaggio Júnior, a saber, Rayane Ferreira Braga. A defesa dispensou a oitiva do testemunho de Jorge Luiz Silva Furtado, Jaqueline Azevedo da Conceição, Natália de Almeida Lopes, Jael de Azevedo Rodrigues, Camara Magna Figueiredo e Brenda Santana Gomes. Foi ouvido como testemunha compromissada a candidata Eliane Dias do Rosário. Em manifestação derradeira, o Ministério Público Eleitoral requeriu a procedência da ação para reconhecer a fraude no DRAP do MDB para o cargo de deputado estadual no Amapá nas eleições de 2022, com a consequente desconstituição do DRAP do partido para o tal cargo e a cassação, naturalmente, dos diplomas expedidos aos candidatos da agremiação. O Tribunal Regional Eleitoral levou os autos a julgamento em sessão realizada no dia 26 de 11 de 2024, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo que discutia a exclusão do polo passivo de algumas pessoas e conheceu da ação do mandato eletivo. No mérito, o relator, o juiz desembargador Carmo Antônio, vetou pela improcedência da AIME, ao entendimento da ausência do juízo de certeza quanto à alegada fraude, sendo acompanhado pelos juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Norma de Souza e Rivaldo Valente, votando esses colegas pela improcedência. Então, pedi visto. É o breve relatório, já passo, então, a minha manifestação do voto e apreciação da matéria.
Primeiramente, por se tratar de demanda muito sensível que toca às questões de gênero, vale destacar que as cotas de gênero na política estão inseridas no campo das ações afirmativas, como políticas sociais de combate à discriminação de gênero, para promover a inclusão sociopolítica de populações historicamente privadas do acesso a oportunidades, como já tivemos oportunidade de analisar e julgar situações aqui, inclusive lembro agora de voto da lavra do eminente juiz Anselmo Gonçalves. No presente caso, essa questão das cotas de gênero seja uma política afirmativa. No presente caso, a minoria exposta nesta demanda está representada pelo gênero feminino, ou seja, são mulheres que tentam ingressar nos partidos políticos para então concorrer a um cargo eletivo em igualdade de condições. Sobretudo porque essa assimetria de oportunidades vem sendo cada vez mais presente no processo eleitoral, levada a efeito por partidos políticos que segregam a ascensão feminina para assumir espaços de poder. Esse é exatamente o caso destes autos, a minha modesta interpretação. Ressalto que, sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 492, em 2023, que estabelece para a adoção de perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, inclusive nessa seara especializada eleitoral, as diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, expondo no artigo 1º que, para a adoção de perspectiva de gênero no julgamento de órgão do Poder Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo grupo de trabalho constituído pela Portaria CNJ número 27, em 2021. O referido protocolo, que pode ser localizado no link que menciono, ao abordar especificamente a justiça eleitoral, destaca a legitimidade das cotas de gênero que deve-se assegurar o regular lançamento das candidaturas do segmento e a participação efetiva no processo eleitoral, sendo necessário, legítimo e urgente. Sendo também que, quanto à distribuição de recursos eleitorais, o protocolo dispõe que programas de criação e manutenção à participação política feminina são essenciais para a devida inserção igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão, ressalvando a importância da fiscalizar e do incentivo da justiça eleitoral, efetivada pela aplicação de sanções, incluindo a suspensão de repasse de verba do fundo partidário pela ausência de destinação do mínimo legal. A referida resolução busca a adoção da perspectiva de gênero nos julgamentos realizados, objetivando, no âmbito eleitoral, justamente que se tenha neste a efetiva participação feminina. No presente caso, conforme relatado, a presente AIME baseou-se no não cumprimento das cotas de gênero, a partir de duas situações, quais sejam: primeiro, a desistência de 6 candidatas de concorrer ao pleito eleitoral, após o deferimento do registro de candidatura como candidatas a deputados estaduais, sendo que 4 destas, Ariane Prata de Alfaia, Joconda Camilo, Mayra de Ivete de Souza e Suete Palheta dos Santos, apresentaram denúncia de utilização fraudulenta de candidatura feminina do DRAP do partido para o cargo de deputado estadual. Segundo ponto, a substituição dessas candidatas desistentes por outras 5 candidatas, dentre as quais Catiane de Souza Lima e Eliane Dias do Rosário, que, segundo o Ministério Público, não teriam efetuado atos de campanha eleitoral, obtiveram inexpressiva quantidade de votos e receberam valores irrisórios e tardios oriundos do financiamento público de campanha e utilizaram-no de maneira incompatível com o efetivo desejo de concorrerem aos cargos que formalmente pleitearam. Quanto ao primeiro fato, ouvi atentamente os depoimentos apresentados por Marivete, Suete, Ariane e Gioconda e destaco os seguintes relatos. Marivete Brito relatou que é filiada ao PMDB há aproximadamente 10 anos, trabalhando no partido nos bastidores das eleições. E nas eleições de 2022 foi convidada pelo partido para concorrer ao cargo de deputado estadual, sendo informada que receberia uma ajuda de custo do partido. E foi esperando esse recurso, mas até o presente momento, 8 de setembro de 2022,
o valor não havia caído na conta das candidatas, que já aguardava 2 semanas, e soube que o valor já havia caído na conta de alguns candidatos, levando a entrar em contato com a secretária do partido, e esta informou não saber o que estaria acontecendo, informando a Marivete, a outra candidata, para entrar em contato com o assessor do Acácio Favacho, também candidato, um dos dirigentes partidários. Ao ser questionada pelo procurador eleitoral do porquê falar com o referido assessor de Acácio, que não era o presidente, já que este não era presidente do partido, Marivete informou que ouviu que Acácio teria ido para Brasília falar com a presidência nacional do partido, para que a distribuição do valor não fosse administrada pelo Gilvan Barros, presidente do partido à época, e sim, queria diretamente na conta dos candidatos, porém não recebeu o valor. Afirmou que, a quando da realização do convite, não foram mencionados recursos financeiros, mas, posteriormente, houve uma reunião com todos os candidatos do MDB no início de agosto, momento no qual foram informados que os candidatos teriam acesso aos recursos financeiros para a realização de campanha. Todavia, não recebeu recurso algum, sendo-lhe informados pelas candidatas Gioconda, Ariane e Suete, que também não haviam recebido. Assim, foi realizada uma reunião entre Marivete, Gioconda, Ariane e Suete, no final do mês de agosto, em razão de nenhuma delas haver recebido recursos financeiros do partido, quando o candidato Diogo Sênio apareceu e informou que falaria com a Acácio sobre o envio dos recursos. Posteriormente, soube que o valor do partido foi integralmente depositado na conta do Acácio, e este seria responsável pela distribuição do valor. E no início do mês de setembro foi marcada a reunião com o Antônio, assessor do Acácio, para tentar solucionar a situação, quando foi proposto pelo assessor jogar 50 mil na conta das candidatas, entendendo a candidata que não seria na conta aberta para a campanha, o que não foi aceito, já que a conta de campanha seria fiscalizada. Afirmou que queria trabalhar, mas foi feito pouco caso com seu nome, não sendo-lhe dado o que é direito como candidato. Não teria dinheiro para pagar despesas de campanha. Posteriormente, se reuniu com o presidente do MDB Mulher e repassou-lhe a situação, a qual informou que também não havia recebido valores e tentaria falar com a presidência do partido em Brasília e com a Acácio. Todavia, depois informou que não conseguiu resolver a situação. E com isso ligou para as outras candidatas e constatou que o partido estava apenas usando o nome delas e que não se prejudicaria pelo partido e não faria dívidas sem recurso. Realizado no mesmo dia 6/9, pedido de renúncia. E a sua renúncia ocorreu unicamente em razão da ausência de suporte financeiro pelo partido, e não conseguiu fazer santinho ou cartazes por falta de recurso financeiro. E o pedido de recurso financeiro foi feito, mas não foi atendido, não recebendo um centavo. E não renunciou por vontade, que queria seguir como candidata, e sim porque se sentiu obrigada a isso por não obter recurso, que para ela foi chato e triste ser anunciada como candidata e depois ter que sair. Chamou as outras meninas para que estas não se prejudicassem também. E a sensação é de que só foi convidada porque precisavam preencher a chapa. Em depoimento semelhante ao relatado por Marivete Brito, a candidata Ariane Prata acrescentou as seguintes informações. Faz parte do partido, trabalhando com Gilvan Borges, presidente do MDB, há mais de 5 anos, e recebeu o convite para sua candidatura, tendo aceito. Todavia, renunciou porque ninguém trabalha sem recurso. Aguardaram o recurso, mas ele não apareceu. E Gilvan afirmou que o recurso não foi repassado a este, e sim ao Acácio Favacho. Mas as candidatas não receberam recurso algum, que assinou documento pleiteando recursos do partido. E neste era informado que receberia a quantia de R$120 mil, porém, não recebeu valor algum. Acrescentou que na reunião com o Diogo Sênio, este disse que, eu estou sabendo o que está acontecendo, mas não é dessa forma que está acontecendo. Sendo questionado por Gioconda o que estaria acontecendo, quando o Diogo teria respondido, eu não estou falando que vocês são laranjas, não sendo o termo laranja utilizado anteriormente em momento algum.
e disse que não veio quantia para elas, e todos os valores teriam sido destinados ao deputado Alcácio Fabage, para que este administrasse e repassasse os valores. Que se sentiu humilhado e ficou muito triste por não poder fazer campanha como esperado, que queria e ficou decepcionada com a situação, que queria fazer campanha e ficou decepcionada com a situação. Foram apresentados ainda os depoimentos de Gioconda Camilo e Suete Palheta, os quais estão em total consonância com os depoimentos apresentados por Marivete e Ariane, sendo por todas destacado que não receberam valor algum para a viabilização da campanha. Pois bem, conforme visto, as 4 candidatas renunciaram, afirmaram não terem recebido quaisquer valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou fundo partidário, assim de viabilizar suas candidaturas, estando totalmente inviabilizadas estas candidaturas ante a impossibilidade desta de arcar com os custos inerentes a uma campanha eleitoral. Destacaram ainda que queriam trabalhar, queriam ser eleitos. Todavia, a inviabilização de sua campanha as obrigou à renúncia, para que não contraísse dívidas com as quais não conseguiriam arcar posteriormente, levando-as a sentimento de tristeza, à impotência, sem conseguir resolver a situação, mesmo após tantas tentativas. A ausência de recursos financeiros às candidatas, conforme está alegado, pode ser comprovada através do sistema Divulga Cande, que identificação mantido pelo TSE, contando as informações referentes às receitas dos candidatos, expondo o registro das candidaturas denunciantes, que eu coleciono, todas sem nenhuma movimentação financeira. Comprova efetivamente que as candidatas não receberam qualquer valor para a campanha. Está incluso aqui no voto o print das telas. Conforme as declarações das candidatas, foi afirmado que receberiam valores do partido, não havendo recusa do recebimento por nenhuma delas. Ao contrário, estas aguardaram ansiosamente o envio dos recursos, os quais nunca chegaram, sendo esta a única motivação de suas desistências, em que pese insistirem na cobrança do repasse dos valores. Destaco ainda que a convenção partidária do MDB no ano de 2022 ocorreu no dia 21 de setembro de 2022 e os registros de candidatura das candidatas foram deferidos em 27 de agosto de 2022. Ariadne, Prata, Alfaia, todos aqui que identifico. E suas desistências ocorreram em 6 de setembro e homologadas em 8 de setembro. Eu trago aqui no voto também a divulgação da Convenção Estadual do MDB. Ressalto ainda que o início do período eleitoral do ano de 2022 foi em 15 de agosto de 2022, recorrendo assim o lapso temporal de 23 dias, até que houvesse o requerimento de desistência das candidatas por completa ausência do repasse dos recursos. Ou seja, ultrapassado mais de 20 dias, sem que estas, já com registro de candidaturas deferidos, sem que estas tivessem apoio financeiro algum, compreendendo este metade do período. Os fatos escancaram a pretensão partidária de forma indubitável, na minha opinião, demonstrando que o partido jamais teve real intenção de financiar as campanhas das candidatas femininas, utilizando-as apenas para o preenchimento dos requisitos exposto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504/97, que determina o preenchimento mínimo de 30% de candidatas do sexo feminino. Sob o tema, temos a vigência da súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz: a fraude à cota de gênero consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, no termo do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. Número 1 desses elementos, votação zerada ou inexpressiva.
Número 2, prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. E 3, ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. Então, aí vem aqui as consequências, cassação do draft, etc. Destaco que a súmula dispõe se necessária a presença de um ou alguns dos elementos dispostos quanto aos fatos e às circunstâncias do caso concreto, assim permitir e concluir. Quanto à análise da súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, cabe destacar que as candidatas renunciantes, Marivete, Ariadne, Suete e Joconda, obtiveram seu registro de candidaturas deferidos, conforme já mencionado. Portanto, obtiveram candidaturas ativas, as quais obrigatoriamente devem apresentar prestação de contas eleitorais. As prestações de contas foram efetivamente realizadas. Todavia, todas encontram-se zeradas ante a ausência de movimentação financeira, eis que nenhuma destas recebeu valor algum, e aqui identifico cada processo, configurando diretamente segundo ponto da súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante. Fato este que, consequentemente, atrai o terceiro ponto da súmula, a ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. Estes candidatos não obtiveram recurso algum para que pudessem realizar atos de campanha. Assim, tal fato, por si só, já é suficiente para caracterizar a fraude eleitoral por meio de fraude das cotas de gênero desigualmente, legalmente definidas e a consequente condenação partidária. Basta, na minha compreensão, o primeiro fato já caracteriza a fraude, naturalmente, a procedência da AIME. Vou analisar agora o segundo fato. Quanto ao segundo fato, este é substanciado na substituição das candidatas desistentes, já mencionada por outras 5, entre as quais Catiane de Souza Lima e Eliane Dias do Rosário, que, segundo o Ministério Público Eleitoral, não teriam efetuado atos de campanha eleitoral, recebendo valores irrisórios, dando-lhes utilização incompatível com o desejo de concorrer aos cargos formalmente pleiteados. Foi realizada a audiência em 20 de maio, da qual disponho o seguinte resumo. A testemunha compromissada, Raiane Ferreira Braga, sinteticamente, relatou que trabalhou na campanha para a candidata Eliane Dias do Rosário, participando de evento em casas de família e pessoas mais próximas, bandeiradas. Não soube informar sobre material de campanha ou recursos recebidos. Por sua vez, Eliane Dias do Rosário, testemunha também compromissada, que diz que foi convidada para ser candidata, identificada como professora Eliane Mãezona, informou que não lhe foi exposto o motivo da desistência das candidatas anteriores, e realizou atos de campanha como panfletagem, bandeirada e visita. E contratou algumas pessoas para sua equipe de campanha, tendo aproximadamente 15 a 20 dias de campanha, não possuindo dificuldade de receber recursos. Fez bandeiras, santinhos e adesivos como material de campanha. E utilizou o Instagram, o Facebook e o WhatsApp para realizar campanha. E possuía a pretensão de ser eleita e não apoiou outro candidato para deputado estadual ou federal. A procuradora questionou Eliane quanto à campanha realizada em redes sociais. Eis que o Ministério Público Eleitoral realizou monitoramento das redes sociais desta, no Instagram e Facebook, nos dias que aqui menciono, 20, 21, 23, até o 30 de setembro de 2022, não sendo localizado nada a respeito da campanha. Em resposta, esta relatou que usava apenas a modalidade Stories do Instagram, que nas datas mencionadas pode ter colocado imagens apenas no Zap. Afirmou também que o comitê não era identificado. A Procuradoria questionou também se o material de campanha era casado com algum deputado federal, e esta respondeu que não. Ao ser questionada quanto às imagens dispostas nos autos de bandeiradas da candidata Rafaela, na qual só constam bandeiras e adesivos da candidata Rafaela, respondeu que às vezes fazia trabalho junto à Rafaela e que as fotos devem ser anteriores à sua candidatura. E recebeu material gráfico apenas 7 dias após sua candidatura. E apenas recebeu o recurso do partido após 10 dias da sua candidatura.
e que teve aproximadamente 5 dias de campanha com material. E o curto período de campanha a prejudicou. Assim, na minha opinião, consta-se do depoimento da candidata Eliane que o partido demorou 10 dias para viabilizar recursos financeiros para esta, em um momento crucial como final de campanha, disponibilizando apenas R$20 mil, conforme o disposto na divulgação que aqui identifico, valores estes que nem foram suficientes para o pagamento das despesas contraídas, restando à candidata uma dívida ainda de R$4 mil. Vejamos aqui, eu trago aqui, então, a prestação de contas da candidata. Cabe destacar que, ao verificar os valores recebidos por candidato a deputado estadual do partido, nas eleições, temos os seguintes números: valor recebido versus votos obtidos. Catiane Souza, 20 mil, recebeu 21 votos. Professora Eliane Maisona recebeu 20 mil, teve 45 votos. Débora Borges, 30 mil, 37 votos. Marina Alves, 50 mil, 51 votos. Elma Monteiro, 34.450, 67 votos. Éden Jardim, 108.428 votos. Paulinho Ramos, 137 mil, fração, 4.880 votos. Max da ABB, 138 mil, fração, 5.823 votos. Diogo Sênio, 300 mil, uma fração, mais de 7 mil votos. E Júnior Favaz, 652 mil, mais uma fração, e mais de 9 mil votos, 9.698 votos. Assim, verifica que, na integralidade, os candidatos que receberam maiores recursos são do sexo masculino, não havendo uma única concorrente do sexo feminino ao pleito de deputado estadual pelo partido nas eleições de 2022 que tenha recebido valor superior a R$50 mil, bem como tendo as candidatas ora analisadas, Eliane Maisona e Catiane Souza, recebido dentre os menores valores disponibilizados pelo partido, resultando em uma votação inexpressiva por parte dessas candidatas, eis que, conforme pode ser visto na relação valor recebido versus votos, aqueles que receberam maiores valores também receberam maior número de votos. Neste ponto, temos novamente a considerar a súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que eu já menciono e trago aqui novamente a colação, se essa votação é isória como caracterizar a hipótese de fraude à candidatura de gênero. Ao analisar a prestação de contas da candidata Eliane Dias do Nascimento, Eliane Maisona, nos autos que menciono, verifica-se que estas foram desaprovadas, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 6.545, em razão da ausência de comprovação de gastos com recursos do Fundo Especial de Campanha, bem como declaração de despesas que não transitaram pela conta de campanha, o que foi julgado em 8 de março de 2024 por este tribunal. Quanto à candidata Catiane de Souza Lima, em prestação de contas, número que menciono, também houve a desaprovação das suas contas, determinando a devolução integral dos 20 mil recebidos, ante a não comprovação de despesas de campanha. Portanto, ambas as prestações de contas esbarram no ponto 2 da súmula 73, ante as irregularidades apontadas na prestação de contas, e não demonstra efetivamente os gastos de campanha das referidas candidatas. Menciona o item 2 da súmula. Nesse sentido, temos que a votação zerada ou inexpressiva pode ser facilmente identificada, eis que as candidatas femininas não chegam a 60 votos, quando a menor votação de candidato a deputado estadual eleito no pleito foi de 3.898 votos. Pelo candidato R. Nelson, do partido do PL, ou seja, as candidatas femininas não chegaram nem ao menos a 2% do quantitativo de votos do último, que certamente caracteriza, na minha opinião, uma votação inexpressiva. Se verifica, em verdade, é que não houve a real intenção do partido de dar condições para que as candidatas fossem eleitas, não sendo dado a esta suporte financeiro adequado, nem a tempo de que a campanha pudesse ser realizada. Eis que, conforme o depoimento da própria candidata Eliane, esta recebeu o recurso apenas 10 dias antes do pleito. Em julgamento do recurso especial número 06012-1835, de relatoria do ministro
Benedito Gonçalves, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que, em recentíssimo julgado, este tribunal consignou que as agremiações partidárias devem se comprometer ativamente com o lançamento de candidatas femininas juridicamente viáveis, minimamente financiadas e com pretensão efetiva da disputa. Essa perspectiva, sobrevindo impugnação aos registros, devem os partidos, quando houver tempo hábil, substituir aquelas que não reúnem tais condições jurídicas para serem deferidas, sobre as quais, para dúvida, e segue aqui o voto. Conforme destacado no precedente acima, o partido deve se comprometer ativamente com o lançamento de candidaturas femininas, minimamente financiadas e com pretensão efetiva de disputa e acrescento a tempo e modo oportuno. Naturalmente, não aconteceu. Essas 6 candidaturas femininas foram especificamente, expressamente e quantitativamente. Todavia, as provas colisivas são aptas a demonstrar a caracterização da fraude, porquanto o lançamento de candidaturas femininas deve ser efetivo e minimamente viável no plano fático, o que não ocorreu no presente caso, e sua não viabilização evidencia a fraude presente no parágrafo 6º do artigo 10 da Lei 9.504/97, mediante o preenchimento fixo da cota de gênero ante a não pretensão partidária de financiar as candidatas, conforme já especificamente demonstrado, as quais não possuíram condições mínimas para participar do pleito em razão da completa ausência de apoio do partido. Assim, estou demonstrado o desinteresse do partido em viabilizar a campanha das candidatas inicialmente nominadas, eis que não receberam valor algum, bem como em viabilizar a campanha das candidatas posteriormente convidadas, pois os recursos dispendidos foram insuficientes e tardios. Eis que, conforme o depoimento da candidata Eliane, o partido demorou 10 dias para a viabilização dos recursos financeiros, em que pese desde há muito tempo já está disponível na conta bancária. Da conta bancária de quem tinha o poder de mando e distribuição da verba. Desta forma, visto que as primeiras candidatas esperaram em torno de 20 dias, sem o recebimento de valor algum, até que fosse realizado o requerimento de desistência, e as candidatas substitutas levaram aproximadamente 10 dias para serem recolhidas, e mais em torno de 10 dias para o recebimento do financiamento, temos que, do total de 45 dias que configura o período eleitoral, as candidatas femininas passaram por volta de 40 dias sem recurso algum, diferentemente dos candidatos masculinos, que desde o início possuíram apoio financeiro para a corrida eleitoral. Ressalta-se ainda e novamente a total discrepância com os valores já passados, ainda que tardios. Eis que os candidatos masculinos receberam em média o valor mínimo de R$100 mil, tendo os eleitos recebido um montante de mais de 300 mil, enquanto as candidatas femininas não passaram de 50 mil, com apenas uma delas recebida este valor, enquanto as demais valores inferiores. Pelo exposto, dando divergido o eminente relator, volto pela procedência da ação de impugnação de mandato eletivo, com o reconhecimento da fraude no DRAP do partido, MDB Amapá, para o cargo de deputado estadual do Amapá e determina a eleição de 2022. Determina a sua desconstituição do DRAP e cassação dos diplomas expedidos para o cargo de deputado estadual pelo partido MDB nas eleições de 2022 e é como voto, eminente presidente. Em homenagem ao bem lançado voto do ilustre Luiz Carlos Torque, e dizer aos colegas que eu vou me sentir muito confortável se algum de vocês pedir vista, embora já tenha votado, porque eu me debrucei mais uma vez sobre o processo, sobre as provas, e não me convenci da mudança do meu voto, e eu vou proferi-lo complementarmente e explicar por quê. A abordagem feita dessa forma nos leva efetivamente a supor que tem havido. Mas quando se compara o valor distribuído e a data distribuída para os demais candidatos e as candidatas, não há como visualizar nesse caso específico. E eu passo o meu voto.
Conforme relatado, segundo o Ministério Público Eleitoral, configurou-se a fraude à cota de gênero das candidaturas do MDB ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, em virtude da renúncia coletiva de 6 candidatas, inclusive com a apresentação de denúncia na Procuradoria Regional Eleitoral por 4 delas, bem como em razão da suposta candidatura fictícia de Eliane Dias do Rosário e Catiane Souza de Lima. Após o pedido de vista do juiz Carlos Torque, observamos que realmente a abordagem quanto ao ponto relativo à renúncia das candidatas foi precária e ele efetivamente abordou bem. E é nesse aspecto que eu quero suprir a falha que eventualmente eu tenha cometido para apresentar o meu convencimento aos colegas. A esse respeito, alegou o órgão ministerial que as candidatas que tinham a efetiva intenção de concorrer naquelas eleições renunciaram devido à falta de repasse do recurso para viabilizar a candidatura, apesar de ter havido promessa de que receberiam valores para a campanha. Ao analisar os autos de registro de candidatura das candidatas, observa-se que a renúncia delas ocorreu na mesma data, 6 de setembro de 2022. Porém, em comparação aos demais candidatos que disputaram o mesmo cargo pela agremiação naquele pleito, verifica-se a grande maioria deles, homens, recebeu recurso somente após a desistência delas. Confira-se. Kelman Douglas Oliveira Monteiro, em 19 de 9 de 22. Débora Marília de Andrade Borges, 20 de 9 de 22. Eliane Dias do Rosário, 20 de 9 de 22. Marina Alves Conceição, 20 de 9 de 22. Kelly Cássia Gomes Mineiro, 20 de 9 de 22. Catiane Souza Lima, 22 de 9 de 22. E Max Ney Machado Andrade, 26 de 9 de 22. Conforme se observa, a maior parte dos candidatos recebeu recursos do fundo do partido, faltando aproximadamente 15 dias para as eleições. Neste contexto, o candidato Max da ABB, o mais bem votado do partido, com 5.823 votos, recebeu, por último, a transferência de recursos do FEC somente em 26 de 9 de 22, 10 dias antes do pleito. Prossigo. Somente os candidatos Amiraldo da Silva Favacho Júnior, Diogo Venceslau Vilhena Sênior e Éden Ferreira dos Santos receberam recurso no dia 23 de 8 de 22, sendo que os 2 primeiros eleitos pelo MDB em clara demonstração das candidaturas que o partido considerava mais viáveis. Além disso, enfraquece a tese de que houve fraude no caso concreto o fato de que, após os pedidos de substituição, todas as candidatas, sem exceção, receberam recursos públicos. Ao contrário delas, 6 candidaturas masculinas não tiveram repasse de nenhuma quantia pelo partido. São eles Paulo Alceu Ávila Ramos, Victor Hugo Carneiro Fernandes, Rui Regis Cardoso Cavalcante, Alex Dione Camilo Marques, Brendo da Costa Monteiro e Ricardo Tavares dos Santos. Portanto, a tardia transferência de recursos à maioria dos candidatos e candidatas ao cargo de deputado estadual do MDB naquele pleito e a ausência de repasse de qualquer quantia a 6 candidatos de gênero masculino afasta a conclusão de que a falta de apoio financeiro às candidatas até a data da renúncia delas revelou fraude do partido para preenchimento da cota de gênero. Além disso, as declarações das candidatas que renunciaram, prestadas na sede da Procuradoria Regional Eleitoral, sem ter havido confirmação em juízo, no sentido de que a candidatura delas restou inviabilizada pela falta de ajuda financeira do partido, não constitui elemento suficiente à caracterização da alegada fraude. Sobretudo porque, conforme demonstrado, a maior parte dos candidatos e das candidatas naquele pleito recebeu recursos do FEFC somente a partir do dia 19 de 9 de 22. Tais elementos também afastam a alegação de fraude no caso das candidaturas de Eliane do Rosário e Catiane Lima. Sobre elas, o Ministério Público afirmou ter havido fraude porque a votação teria sido inexpressiva, 45 e 21 votos respectivamente, bem como por terem recebido valores irrisórios do fundo
do FEFC e por não terem realizado atos de campanha. Sobre esse fato, além dos fundamentos apontados no voto proferido na sessão anterior pela inexistência de fraude, precedentes dessa Corte, que não considerou inexpressiva a votação de mulheres que receberam 15,23 votos, e de efetiva realização de atos de campanha pelas candidatas, tais como bandeiradas, visitas domiciliares e panfletagem, acrescentaram-se outros elementos para afastar a alegada candidatura fictícia. De início, como mencionado, todas as mulheres do MDB que concorreram ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 receberam recurso do partido para a campanha. Ao lado dessas circunstâncias, 6 homens não receberam qualquer apoio financeiro do partido. Além disso, o Ministério Público apontou irregularidade nas candidaturas de Eliane e Catiane. Porém, em relação a outras candidaturas de mulheres da mesma agremiação, que receberam um volume maior de recursos e obtiveram votação similar ou inferior, não houve impugnação pelo órgão ministerial, conforme se observa do quadro a seguir. Candidatas ao cargo do MDB de deputado estadual nas eleições de 2022. Eliane Dias do Rosário obteve 45 votos, recebeu 20 mil no dia 20 de 9 de 22. Catiane Souza de Lima recebeu 21 votos, 20 mil reais, no dia 22 de 9 de 22. Débora Marília de Andrade Borges recebeu 37 votos, portanto, menos que a Eliane, recebeu 30 mil reais, no dia 20 de 9 de 22. Marina Alves Conceição recebeu 51 votos, recebeu 50 mil reais, no dia 20 de 9 de 22. E Kelly Cássia Mineiro recebeu 0 voto, porque foi considerada inapta, recebeu 30 mil reais no dia 20 de 9 de 22. Além disso, corrobora a tese da inexistência de fraude a circunstância de a maioria das candidaturas masculinas não terem recebido repasse de valores do MDB para a campanha, seja do FEFC ou fundo partidário. Veja-se, candidatos do MDB ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Amiraldo da Silva Favacho Júnior obteve 9.698 votos e recebeu 235 mil no dia 23 de 8 de 22. Diogo Venceslau Vilhena Sênior recebeu 7.072 votos e 235 mil reais do fundo no dia 23 de 8 de 22. Max Ney Andrade, 5.823 votos, recebeu 65 mil do fundo no dia 26 de 9 de 22. Paulo Alceu Ávila Ramos teve 4.880 votos, não recebeu nem um centavo do fundo do FEC. O Vitor Hugo Carneiro Fernandes, 540 votos, também não recebeu nenhum valor. O Éden Ferreira dos Santos teve 428 votos, recebeu 108 mil no dia 23 de 8 de 22. Rui Regis Cardoso Cavalcante teve 122 votos, nenhum centavo do fundo. Kelman Douglas Oliveira Monteiro, 67 votos, recebeu 35.450 do fundo no dia 19 de 9 de 22. Alex Dione Camille Marques, 48 votos, nada do fundo. Brendo da Costa Monteiro, 10 votos, nada do fundo. Ricardo Tavares dos Santos, 10 votos, nada do fundo. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto não são conducentes à demonstração da alegada fraude. Além de a votação das candidatas Eliane e Catiane não terem sido inexpressivas, uma obteve 45 e a outra 21, houve comprovação de realização de prática de atos de campanha. Acrescente-se que também não se encontra presente o requisito sumular do TSE referente à prestação de contas padronizada, zerada ou com ausência de movimentação financeira, já que, além de todas as mulheres terem recebido recursos do FEC, o valor recebido por elas é distinto. Ademais, quando se compara a votação das candidatas impugnadas, verifica que elas receberam votação superior a outras mulheres, inclusive a outros homens que sequer receberam recursos públicos para a campanha, tudo afastar a alegação de fraude.
Por todo o exposto, com esses acréscimos, diante da ausência de demonstração de fraude no tocante à renúncia coletiva das candidatas e ainda por não terem sido demonstrados os requisitos da súmula 73 do TSE, mantenho o meu voto pela improcedência da impugnação do mandato eletivo, mantendo a validade dos mandatos dos eleitos e a regularidade do DRAP da chapa proporcional do MDB-AP. Esse é o meu voto. Eu passo agora, diante dos votos, eu passo primeiro ao juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, embora eu já tenha adiantado meu voto, acompanhando Vossa Excelência, eu fiquei realmente em dúvida diante, né, dessa situação que foi trazida pelo voto divergente do desembargador Torque, e eu vou pedir vista, senhor presidente, para poder fazer uma análise mais aprofundada. Perfeito. Eu pergunto se os demais aguardam. Eu penso até que é conveniente aguardar, mas vou passar a juíza Tina Souza. Sim, Excelência. Eu vou aguardar, então, o voto do juiz Anselmo. Juiz Normande Souza. Desembargador Carmo, eu vou me adiantar seguindo Vossa Excelência. Eu estou convencido de que é a correção, embora a questão seja muito delicada, e eu falei isso no voto passado, que, para mim, há uma nítida desprestígio aos anões, que eu chamei de anões, lembram que eu falei essa expressão? Não é só contra a mulher. Vários homens também deixaram de ser tratados da forma talvez mais adequada, como viabilidade de campanha. E eu sigo Vossa Excelência, inclusive nessa acréscimo que o senhor fez. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu tenho me posicionado assim na corte de sempre aguardar o voto de vista, para ver se vem alguma contribuição que possa influenciar meu juízo sobre o caso. O voto apresentado pelo voto de vista do desembargador Carlos Torque traz, sim, uma situação muito sensível, a questão da violação da cota de gênero. E eu tenho me debruçado sempre, quando há essas questões envolvendo cota de gênero aqui no tribunal sobre julgamento, e tenho comparado os precedentes da Justiça Eleitoral em relação a caso concreto. Cada caso concreto que é analisado nesta corte. E o voto apresentado pelo desembargador Carlos Torque me trouxe uma reflexão, sim. Entretanto, senhor presidente, Vossa Excelência agora complementou o seu voto, trazendo uma cronologia dos repasses que também foram repassados não só para as candidaturas femininas, mas também para as candidaturas masculinas. O que se percebe diante dessa complementação é que não houve assim uma intenção deliberada do partido de fraudar a cota de gênero. Como se você for analisar em forma ampla o que ocorreu no MDB, no Amapá, percebe que o partido não teve essa intenção deliberada, né? Onde a própria súmula 73 do TSE, ela exige uma análise criteriosa dos elementos descritos nela. Não é só a votação, tem que ser complementado todo um conjunto de elementos constitutivo para que seja, de forma assim, inconteste, proclamar uma fraude, porque uma vez que proclamada a fraude, ela tem uma consequência, ela irradia uma consequência a outras candidaturas que também suportaram o mesmo processo das candidaturas femininas. Como Vossa Excelência esclareceu e complementou no seu voto, isso me trouxe uma segurança, senhor presidente, de manter, inclusive, o meu voto anterior e acompanhar Vossa Excelência neste voto, porque essa complementação, ela supriu a dúvida que o próprio voto de vista me trouxe. Então, eu vou, com todas as vênias ao desembargador Carlos Torque, o voto muito bem fundamentado,
mas eu também não vi a presença de fraude. E também vou pedir vênia ao voto de vista para antecipar o meu voto e acompanhar, manter o meu posicionamento anterior e acompanhar o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente? Pois não. Por favor. Eu estava tentando encontrar aqui no bloco de notas as minhas anotações a respeito do voto quando Vossa Excelência lançou, né, no julgamento. E tive até um pouco de dificuldade, eu geralmente coloco todas as anotações do bloco de notas, mas eu as encontrei, enfim. E também analisando a questão, e principalmente quando Vossa Excelência reconheceu que deveria fazer essa complementação, a fim de deixar claro, então, a posição de Vossa Excelência quanto a essa questão de não ter vislumbrado a prova, né, da fraude. Então, eu penso que nem é o caso mesmo de eu aguardar o voto de vista do juiz Anselmo, com todo respeito, para que, já adiante, desde logo, então, que com a manifestação de Vossa Excelência, eu vou manter o voto que eu já lancei anteriormente. Era isso. E não quer dizer que, como o voto ainda está em aberto, se o juiz Anselmo trouxer outros elementos, o processo ainda está em julgamento, não quer dizer que a gente não possa rever a posição de cada um. Então, eu vou declarar a decisão provisória. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto de vista do juiz Carlos Toque, julgando procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, e do juiz Carmo Antônio relator, pela improcedência da ação, no que foi, pediu vista o juiz Anselmo Gonçalves. Os juízes Tina Souza, Rivaldo Valente e Normande Souza mantiveram o voto acompanhando o relator. Eu pergunto se há algum processo mais em julgamento. Não havendo, eu declaro encerrada essa sessão judicial e convido os nossos advogados da nova chapa vencedora, que vai tomar posse no dia 1º, não é isso? Convido para que possa bater gentilmente nos visitaram e agora tiveram a gentileza de assistir a nossa sessão, que vocês possam posar para uma foto aqui junto à corte. Todos estão de acordo? E eu desejo, né, aproveitando, já que é a nossa última, embora seja uma sessão judicial e não administrativa, eu quero desejar a todos e todas, não só os membros desse tribunal, como a representante do Ministério Público, a doutora Sara, bem como os servidores que nos auxiliam, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, um desejo de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos nós.